Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre sistemas, né, de coordenadas de robôs FANUC, né? Então, nós vamos falar aqui basicamente de cinco sistemas de coordenadas, né, do robô FANUC, né, que são elas aqui, que é a coordenada Joint, GFRAM, ou coordenada JOGFRAM, coordenada UORD, coordenada TU e coordenada USE. Né? São as coordenadas mais usadas aí no sistema de robótica nas indústrias aí. Né? Alguns robôs eles mudam a nomenclatura ou outra, mas basicamente são semelhantes. Né? Alguns robôs aí, em particular, usa o nome de USEFRAM como base, né? Então, pouca coisa é modificada aí no sistema de coordenada aí dos robôs aí usual no Brasil, nas indústrias, né, em si. Então vamos lá. Aqui no TP do robô, nós temos aqui a seleção das coordenadas, né? Então são 5 coordenadas. Tem duas maneiras de fazer a seleção dessas coordenadas, né? Então, ou via TP aqui direto, né? Você clicando aqui em coordenada, o sistema de coordenadas já vai mudar, que já mudou aqui, jogue frame. Clico de novo, ele muda para Word, né? Coordenada Word. Clico novamente, muda para Tool, coordenada Tool, que é a coordenada da ferramenta. Clico novamente, muda para User, que é a coordenada em relação à peça ou dispositivo. Aqui no caso aqui é a mesa, né? Então, basicamente o sistema de coordenadas funciona assim, dessa maneira. Então vamos lá. Vamos começar aqui, né, pela coordenada Joint. Então vou clicar aqui em Shift. Em Shift você seleciona, ó, clicando aqui em coordenada novamente. Selecionei Joint, Shift novamente, mudo para Joint, coordenada novamente, clico Word, mudo para o Word, clico novamente, mudo para Tool e assim sucessivamente mudo para Use. Então vamos lá, vamos começar com a coordenada Joint. O que é coordenada Joint? Coordenada Joint nada mais é do que coordenadas de junta ou eixos. Ou seja, você movimenta cada eixo do robô individualmente. Né? Então, aqui no TP do robô, nós temos aqui um conjunto de pares de teclas que vai de J1 até J8. O robô que nós vamos trabalhar aqui, necessariamente ele tem um grupo de movimento, que esse grupo de movimento ele tem 6 eixos de movimentação, que começa do J1 a J6, né? Então 6 eixos. Então cada eixo ele tem uma forma de movimentação, né? Que é para frente, para trás ou mais ou menos. E aqui na nossa coordenada Joint, que é mover o eixo individualmente, o X, o J1 aqui, o XJ1, ele é nada mais do que o eixo da base aqui. Então, quando eu movimento, vou aumentar a velocidade aqui, esse aqui é o botão de velocidade, porcentagem mais, porcentagem menos, então vou aumentar para mais. Quando você está com o Shift aqui apertado, ele vai mais rápido. Quando o Shift está desacionado, ele vai de 5 em 5, né? Aí eu vou colocar 100% aqui para o movimento ficar mais rápido, né? Então aqui, ó, clicando em X, ele movimento a junta 1 ou eixo 1, né, para a esquerda, para a direita,
A junta 2 ou eixo 2, que é esse eixo aqui, é o segundo eixo. O segundo eixo vai para frente, vai para trás, não, para frente, para trás. A junta 3, que é o eixo 3, que é esse eixo aqui, o motor está exatamente aqui. O eixo 4, ou junta 4, que faz o giro. O eixo 5, ou junta 5. E o eixo é onde vai a ferramenta, que é o eixo 6, que ele faz um giro, horário e anti-horário. Você vai observar aqui. Ó, tá girando para a esquerda e girando para a direita. Basicamente, esse movimento é o movimento eixo a eixo, né? Então, na sequência aqui, nós vamos pelo movimento jogue Fran, ou jogue Fran, que nada mais é do que uma coordenada, selecionando aqui jogue Fran, que é uma coordenada XYZ, né? O que é uma coordenada XYZ? É uma coordenada, grosseiramente falando, né, tridimensional, né? Então você movimenta em X, em Y e em Z. Né? Aqui nessa movimentação aqui, ele vai seguir a coordenada UORD, né? Que essa jogue Fran, ela segue uma coordenada UORD. É uma referência, né, de movimento. O que ela faz? Ela permite selecionar o sistema de coordenada utilizando para movimentação manual. Então, ou seja, essa coordenada, justamente, ela seleciona o movimento de coordenada manualmente. Basicamente, ela movimenta um Word, né, no sistema de coordenadas XYZ. Então, vamos fazer um teste aqui. Normalmente, quando eu clico em X, aqui, ó, ele vai para frente. Ele vai para frente, para trás. Quando eu clico em Y aqui, ele vai para a esquerda, observando aqui, ó, ele vai para a esquerda e vai para a esquerda e para a direita. Para a esquerda, para a direita. Em Z, ele vai para cima, para baixo, Z menos para baixo, Z mais para cima. Agora, do 4 até o 5, ele vai fazer o movimento orientado pelo eixo 4. Ó, 5 e 6. Que é o movimento mais orientado. O movimento é orientado ao eixo 4. Então, é um movimento baseado no quê? Nas coordenadas x, y, z, né? Onde o x está relacionado para frente
o Y relacionado para a direita e para a esquerda e o Z relacionado à subida Z mais e Z menos para baixo. Outra coordenada extremamente importante no sistema de coordenada do robô é a coordenada UORD, né? Que basicamente ela é baseada aqui fixa, né, no robô aqui, coordenada UORD. O que é uma coordenada UORD? Coordenada UORD, ou coordenada mundial, ou sistema global de coordenadas, o que ela é? É um movimento em relação ao sistema de coordenada fixo do robô. Ou seja, aqui, ele está aqui. Sistema fixo, onde o robô está fixo. O movimento ele é orientado através desta base aqui. Ou seja, o robô vai movimentar em relação às coordenadas x, y, z indicada aqui. Você colocando a sua mão aqui, direcionada aqui, com o seu dedo indicador representando o eixo y, o seu polegar indicando o eixo z, o seu dedo médio indicando o eixo x, você vai entender perfeitamente o que é uma coordenada UORD, né? Uma coordenada mundial. Basicamente, a movimentação é parecida com a Georg-Fran, né? Ele vai movimentar assim também, clica X, vai para frente, linearmente, né? Para frente. Y, ele vai para a direita, vai para a esquerda, direita, esquerda, Z para cima, Z para baixo, Z para baixo, X é orientado, X orientado, Y, Z. Esse é o movimento WORD. Próximo movimento é uma movimentação tool. O termo tool na robótica é relacionado ao quê? Traduzindo para o português, é relacionado à ferramenta do robô, é o que está instalado aqui na ponta da ferramenta. Aqui eu já fiz o TCP da ferramenta aqui, então esse vai ficar esse tema de TCP da ferramenta e o Z-Frame vai ficar para o próximo vídeo. O que ele é? Ele é relacionado aqui ao ponto aqui onde está orientado a ferramenta. O que é tool? O robô vai movimentar em relação à ferramenta. Então, qual as coordenadas aqui? Ó? O X em vermelho aqui, o Y aqui em verde e azul aqui em Z. É o sistema de coordenadas x, y, z também. Então, quando que eu clicar X aqui, ele vai para frente, seguindo a coordenada UORD também, só que aqui é em relação à ferramenta. As coordenadas estão aqui. Ó, direita, esquerda, Z para baixo, Z para cima. Só que aqui na ferramenta, o Z+, ele está descendo. Eu configurei assim, né? A ferramenta, e Z- está subindo. O movimento em relação
movimento circular, movimento giratório, né? O movimento giratório, ele pega a ferramenta, vê que ele mantém um ponto fixo, né, em relação à ferramenta. Ó, ele está girando. Aqui ele vai girar em relação ao X. Observe bem. O X está aqui. O X está aqui. Ele vai girar em relação ao eixo X. Então, clicando aqui, movimento giratório. Ó, então, o X está parado. E estou girando. Ó, aqui em relação ao eixo Y. O eixo Y, lá, o eixo Y parado. E o robô girando em relação ao eixo Y. E o eixo Z, aqui o eixo Z azul, ele vai girar, fazer o movimento giratório em relação ao eixo Z. O sistema de coordenada de ferramenta, ou coordenada tool, é o movimento em relação à orientação da ferramenta, que a gente dá o nome de TCP. Tá ok? Então é bastante simples, né, de entender. Né? Vou subindo aqui. E agora nós vamos falar, né, nós vamos falar de coordenada de usuário, ou user frame, ou coordenada user. Entendeu? É uma coordenada criada pelo usuário. Ou seja, quem é o usuário? Nós, programadores. Né? O programador de robô cria esse sistema de coordenada. Em que ele é relacionado? Ele é relacionado ou a um dispositivo, aqui o exemplo nosso aqui, que é essa mesa, ou peça. Então você pode criar um user frame relacionado a uma peça ou um dispositivo, como uma mesa, né? Uma mesa numa célula robotizada, onde você vai trabalhar. Então você pode ter aqui no setup frames, então você pode colocar frame relacionado a vários user frame. Aí você pode criar 9 tipos de dispositivos, né? Uma mesa 1 aqui, eu criei uma mesa 1, né? O meu user frame, o sistema user que eu criei, que é criada pelo usuário, né? Então, o usuário que cria esse sistema de coordenada. E você cria baseado em quê? Orientado ao método, né? Um método de 3 pontos, 4 pontos ou método direto, né? Onde você sabe a medida do dispositivo. Então, normalmente a gente usa esse sistema aqui de 3 pontos, o método, né? Que eu criei esse aqui, vai ficar para o próximo vídeo também, que eu vou ensinar a fazer isso também, né? Que é bastante simples também. Então vamos para o sistema user. O que é o sistema user? O sistema user, de coordenada user, ele é um sistema relacionado ao usuário, né? O usuário que cria esse sistema de coordenada, né? O robô movimenta em relação a um sistema de coordenada criado pelo usuário, normalmente alinhado a uma peça ou dispositivo. No caso aqui, ó, eu criei esse ponto, essa user, baseada em quê? Baseado aqui, ó, a gente pega para descer o robô num determinado ponto, você pode puxar aqui também. Aqui, grosseiramente, aqui, vou mostrar onde que criei
o sistema use. Na configuração de 3 pontos, o que eu fiz para criar esse sistema de coordenada pelo usuário? Então, esse aqui foi meu ponto de referência, no primeiro ponto, né, a configuração de 3 pontos. Então, o primeiro ponto aqui, eu vim com o robô até aqui, segundo ponto, retornei para cá e vim com o robô até aqui para criar o terceiro ponto. Então, eu criei esse user frame, né, do sistema de coordenada criada pelo usuário, entendeu? Então, basicamente, o sistema de coordenada é isso, né? É só praticar para entender como funciona. E até a próxima aula, né, que eu vou ensinar a fazer TCP da ferramenta e configurar também a user frame, né? Medir a ferramenta e medir o user frame, né, do sistema de coordenada de usuário. Até o próximo vídeo.